Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediar nossas culpas e perdoar a daqueles que nos ofenderam também. Recebendo a misericórdia de Deus, vamos passar adiante para aqueles que necessitam, assim como nós necessitamos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 13.16 a 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança.
ele lembrou-se de seu santo juramento, que fizera a Abraão, seu servidor, fez sair com grande júbilo o seu povo e seus eleitos entre gritos de alegria. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, verso de 8 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. João 15, 26 seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso de 13:16 a 18. Paulo mostrando que não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão. Deus, primeiramente, provou Abraão pela obra, claro, mas foi graças à fé dele, em virtude da fé dele, que ele se tornou herdeiro. E da condição de herdeiro, como diz Paulo, é da condição de herdeiro que nos é dada a graça, o dom gratuito, a promessa de Deus. E ela continua valendo para toda a descendência, como foi pela descendência de Abraão, assim também a descendência que Deus quer fazer com que nós tenhamos como herança em Jesus Cristo. Vamos hoje trazer para nossas vidas e dizer que realmente, como nossa fé precisa, como a fé de Abraão que creu em Deus, vivificar sim a nossa fé nessa existência da ressurreição, da morte de Jesus, para herdarmos essa herança também. A esperança na fé que devemos ter também, porque Deus havia dito, assim será a tua posteridade e assim será a nossa condição de herdeiros da vida eterna. Vamos justificar nossas ações também pela fé em Jesus Cristo. Todo aquele que der testemunho de mim, Jesus Cristo vai falar no Evangelho hoje, aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. A nossa missão, nesse mês missionário, é lembrar de darmos testemunho de Jesus Cristo e darmos testemunho não só com palavras, mas com ações. Nós, muitas vezes, tomamos a atitude até de dar testemunho com as palavras, mas nas nossas ações nós o renegamos.
A forma de renegar a Deus, de renegar a fé, renegar a Cristo, não é só nas palavras, mas principalmente nas atitudes. Jesus Cristo vai dizer: aquele que me renegar será negado diante dos anjos. Tenhamos cuidado para não termos essa dualidade, esse dualismo dos fariseus, de falarem com os lábios, mas por dentro serem sepulcros caiados. Tenhamos esse cuidado, porque o Filho do Homem virá no momento que a gente menos esperar. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Tenhamos cuidado, que a blasfêmia também não é somente no falar, mas quando nós usamos do sagrado de uma maneira profana em nós. Não temos a reverência com o sagrado. A falta de reverência com o sagrado também é uma atitude de quem blasfema contra o Espírito Santo. Vamos hoje trazer esse ensinamento de Cristo. Não fiqueis preocupados. Vamos tomar essa palavra de Jesus. Não fiqueis preocupados. Se a situação está difícil, essa palavra deve soar no nosso ouvido de uma forma diferente nesse momento, porque Jesus Cristo fala: não fiqueis preocupados com o que vos defender, porque o Espírito Santo virá e Ele falará por vós. Deus, Ele vai agir por nós em todos os momentos. O Espírito Santo nos ensinará o que devemos dizer. Foi isso que falou Jesus. Declarar-se por alguém diante dos anjos é o mesmo que defender o ingresso desse alguém no plano de Deus, no plano do Pai Celeste. E é o que faz Jesus em favor dos seus fiéis seguidores. Por isso, somos justificados pela graça e não pelas nossas ações. Quem blasfema contra o Espírito Santo é aquele que justamente toma a obra da ação do Espírito Santo para dizer sua. Já dizia o próprio Jesus no início de sua missão: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4,18. Vamos dar testemunho do Espírito Santo em nós? Não vamos nos orgulhar de nada. Nós não temos mérito nenhum diante do que falamos, diante do que testemunhamos. O que Jesus quer dizer também é que atribuir as coisas sagradas como sendo do mal é também blasfemar contra o Espírito Santo. Chamar o Espírito Santo de Satanás, como fizeram os antigos, dizendo que Jesus procedia por Beelzebu, isso é blasfemar contra o Espírito Santo e não será perdoado. Quem ofende a Jesus poderá obter perdão. Mas aquele que ofende o Espírito Santo, atribuir o bem ao maligno, isso é imperdoável. Vamos colocar em evidência a nossa fé, fazendo com que, pela fé, realmente possamos estabelecer o que há de fecundo nesse diálogo com Deus, nessa nossa relação com Deus, entre nós e Deus, entre nós o homem e os homens. Deus quer realizar em nós a sua plenitude, que esta liturgia reavive em nós o dom da fé e fortaleça o nosso testemunho de Cristo. Ó Jesus, Filho do homem, quem imprime dinamismo ao reino de Deus é o Espírito Santo. É Ele que está presente e atuante na tua vida, Senhor, e na vida dos que se tornam teus fiéis seguidores. Ensina-nos a compreender e a valorizar a ação do Espírito Santo em nós. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia.
Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia e com a Bíblia aberta vamos louvar a Deus com os salmos, os hinos e os cânticos. Isso significa laudes. É a Bíblia aberta em louvor e adoração a esse Deus que nos ama, em gratidão a esse Deus que nos dá tudo bem, embora não o mereçamos, porque nós somos justificados pela fé e não pelas nossas ações. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares também, e também compartilhe e deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.